Os conflitos mundiais surgem das questões íntimas, das divergências de pontos de vista, muitas vezes motivados por sede de poder e interesses econômicos. A conquista da espiritualidade, dos valores morais e éticos nos conduz a um estado íntimo de serenidade e de paz, preparando o homem para os desafios nas relações interpessoais, entre grupos sociais ou mesmo entre nações. Segundo Abraham Lincoln, o primeiro dos bens depois da saúde é a paz interior. A paz pode ser definida como um estado emocional de calma e tranquilidade, uma ausência de conflitos, de perturbação ou agitação. Jesus se utilizou da linguagem da emoção para nos trazer um roteiro de conquista da paz e nos disse: "A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como a dá o mundo." Como é a paz do Cristo? Ela é possível em um mundo assolado pelas guerras? A paz está ao alcance de todos? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui Richard Simonetti. Ele é expositor e escritor espírita com 48 livros publicados. Richard, bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui participando do programa. O que vem a ser a paz? A paz é um estado íntimo, né? De realização interior em que nós nos ajustamos perfeitamente às leis divinas. Eu entendo que na medida em que sejamos capazes de cumprir aquilo que Deus espera de nós, nós estaremos em paz, embora vivendo num mundo conturbado. Porque a paz não é uma expressão exterior, de você ter uma boa casa, uma boa família, de tudo correr bem nos seus negócios, de estar com saúde. A paz, ela independe dessas condições. A paz é uma conquista interior. Então, na medida em que eu consiga desenvolver em mim um estado de compreensão, de respeito para com o semelhante, de cumprimento daquilo que Deus espera de todos nós, mesmo vivendo num mundo conturbado, a gente pode conservar a paz, né? Tem muita gente que reclama da dificuldade de conservar a sua integridade espiritual, a sua tranquilidade interior, porque enfrenta um monte de problemas, né? Na verdade, você pode ter uma agitação exterior, mas interiormente a gente pode estar em paz. Agora, Emmanuel tem uma expressão muito interessante. Ele comenta que a nossa paz está diretamente relacionada com o nosso empenho em cumprir o que Deus espera de nós, quer dizer, nós ajustarmos a nossa vontade à vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa nos ensinamentos de Jesus, né? Porque então essa é a paz do Cristo, né? Que ele vai orientando Cristo para nós conquistarmos. Exatamente. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a figura maior da humanidade, o mentor espiritual responde que é Jesus. E Kardec comenta que a mensagem de Jesus é a mais avançada que nós temos na Terra e aquela que exprime melhor a vontade de Deus, porquanto, sendo Jesus o mais puro espírito que já esteve na Terra, o próprio Criador o inspirava. Então, se você quer o caminho para a paz, é cumprir o Evangelho, né? Ali está a base fundamental e resumida, inclusive, por Jesus, quando ele fala que é você procurar fazer ao semelhante todo o bem que gostaria lhe fosse feito. Esse é o caminho mais legítimo para a paz. Agora, Richard, no Livro dos Espíritos, Kardec estuda uma lei muito interessante, que é a lei de destruição. Como nós podemos entender a paz e a lei de destruição? Em primeiro lugar, nós temos que considerar a lei de destruição como sendo uma lei de transformação. As pessoas ficam assim um tanto preocupadas quando leem no Livro dos Espíritos a questão da destruição. Mas fica bem claro ali, com o mentor espiritual respondendo a Kardec, que a destruição é transformação, né? Nós estamos passando por um processo permanente de transformação. Na medida em que as coisas acontecem, que os problemas surgem no mundo, que as pessoas nascem e morrem, se morrer é uma destruição, né? Na verdade, o corpo é destruído, mas o espírito é imortal. E tudo que acontece na Terra, os eventos climáticos, isso tudo que a gente vê que está acontecendo, enchentes e terremotos e maremotos, todos esses problemas, na verdade atuam como agentes de transformação para a humanidade, né? Porque o espírito é sempre imortal, a gente não morre.
passamos por sucessivas reencarnações, por sucessivas experiências, e nesse ir e vir a gente vai desenvolvendo as nossas potencialidades. Os eventos que ocorrem em a natureza são recursos para quebrar, muitas vezes, o comportamento do homem relacionado com o egoísmo, que é o agente que dispara todos os problemas humanos, é o egoísmo. Então, a lei de destruição é uma lei de transformação. Você vai sendo, nesse embate provocado pelos eventos envolvendo a destruição, é que a gente vai se transformando. Nunca consideramos a lei de destruição como uma coisa ruim. Ela é uma lei de transformação. Simonete, então é possível nós conquistarmos a paz íntima, mesmo em um mundo assolado pelas guerras? Considerando que a paz é uma realização interior e não uma conquista exterior, eu digo, você pode viver uma vida de problemas e lutas e dificuldades, mas interiormente conservar a paz. Interiormente a gente está bem sintonizado com as esferas mais altas, né, através do nosso comportamento, do empenho, por cumprirmos aquilo que Deus espera de nós, que está expresso no Evangelho. É difícil você levar o Evangelho de Jesus para o dia a dia? Qual seria, assim, a técnica mais eficaz? Pelo exemplo. Eu acho que Jesus, inclusive, é um dos destaques do trabalho de Jesus, foi que ele exemplificou tudo que ensinou, né? É uma coisa interessante. A gente nota os grandes filósofos, os grandes pensadores da humanidade, os fundadores de religiões, eles traziam uma mensagem, às vezes, muito avançada, muito interessante, mas, como destaca Emmanuel, há sempre luz e sombra naqueles que trazem as novidades para a humanidade. Tem um lado luminoso, mas tem um lado sombrio. Porque quando se trata da prática, o cidadão, de repente, ele se perde nas suas vacilações, nos seus enganos, quer dizer, numa concepção equivocada que ele tem. Ele traz uma mensagem, mas eu me lembro, assim, a grosso modo, um exemplo de Rousseau, que foi, no campo da educação, ele realmente teve uma contribuição muito grande, né? Mas ele, na parte do exemplo, ele, por exemplo, consta que ele tinha um relacionamento com uma serva dele, que servia na casa, e ele ia tendo filhos com essa serva, e na medida em que ele tinha os filhos, que ela colocava os filhos no mundo, ele considerava que não tinha condição para criar, mandava para um orfanato, né? Então a gente vê perfeitamente a dificuldade do cidadão colocar em prática a sua própria lição. Ele exalta tanto a necessidade de cultivarmos a bondade, os valores da fraternidade, né, da educação como um processo de preparação no indivíduo para ele ter uma atuação positiva no meio social. Quando ele parte para a prática, ele faz uma coisa totalmente errada. Então, Jesus não teve isso. Jesus, a gente nota que ele ensinou e exemplificou sempre aquilo que ele ensinou. Ele não teve uma nuance de luz-sombra, ele foi sempre luz. Nós estamos longe de vivenciar a moral evangélica, né? Mas nós estamos aqui para tentar, né? O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos, em Alagoas. O Lar de São Domingos ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes do mês, o CD Confia, de Júnior Vidal, do Rio de Janeiro, e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o CD Medo e Coragem, contendo o seminário do médico e expositor espírita Alberto Almeida, de Belém do Pará. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é arte a serviço do bem.